Quinta dimensão. Quem são aqueles que irão adquirir este nível de consciência e dar a possibilidade para si mesmos de habitarem a nova Terra? E quem serão aqueles que permanecerão na antiga configuração mental? Devemos compreender que as energias estão altíssimas. E pelas energias estarem bem altas, o ser humano está sendo impelido a sair da sua zona de conforto e adquirir o estado de consciência na qual fará com que ele permaneça em um seu bem-estar, proporcionando um ingresso no nível superior na qual hoje nós temos a disponibilidade. Devemos compreender também que quando nos referimos à ascensão, não são a ascensão das grandes almas. Nós nos colocamos em nosso lugar como ainda aprendizes. A ascensão, ela é a mudança da taxa de frequência, mas a ascensão para um espírito como Jesus, como Buda, é outra configuração. Eles estão de acordo com a iniciação cósmica. Eles adquiriram um desenvolvimento onde não precisariam encarnar mais. A maioria dos espíritos que estão aqui ainda estão num processo de reencarnação, de acordo com a roda de Sansara, e precisam adquirir atributos, características, desenvolver a moral, o intelecto, para prosseguirem na caminhada. Esses espíritos já adquiriram isto em outras vidas. Estão apenas cumprindo missões específicas para que assim possam cumprir aquilo que foi estabelecido por ordem superior até mesmo a eles. Então observe que no universo há uma condição que nós devemos respeitar, a lei de harmonia em geral. A fonte criadora e todo o processo intermediário e ramificado que existe, que podemos definir como hierárquico de toda esta situação, nos fornece o que precisamos de acordo com o grau que nós estamos para que venhamos a crescer e a desenvolver. E o trabalho do desenvolvimento interno hoje é uma exigência. Jesus veio ao mundo como um grande emissário, estabelecer uma compreensão mais harmônica das leis que sempre estiveram regendo o cosmos. Porém, os seres humanos vieram se desvirtuando do caminho estipulado. Atualmente, todos nós já deveríamos ter implementado a conduta exigida pelo Cristo para que a condição harmoniosa viesse a fazer parte deste convívio social. Porém, houve uma profunda negligência deste processo e, em muitos casos, a animalidade foi uma das opções. Hoje, mais do que nunca, os seres humanos estão sendo cobrados por suas próprias consciências a se adequarem rapidamente ao programa evolutivo dos mundos. Cabe hoje o ser humano estar consciente de que a vida na Terra não é uma zona de conforto, onde ele pode ir e vir sem refletir e pensar em condições superiores a ele mesmo. Devemos compreender, estamos em um intensivo processo de desenvolvimento espiritual nesta Terra e nós precisaremos nos adequar a esta configuração, pois estamos observando que muitos estão tendo as suas últimas oportunidades na vida, pois em encarnações pretéritas simplesmente deixaram de fazer os trabalhos que deveriam ser feitos. Isto foi sendo acumulado também por infringir leis importantes que possibilitam a harmonia em geral. E, de acordo com esta situação, vivenciam o processo da busca de si mesmos em primeiro lugar. Só que, como a configuração da Terra está passando para um outro grau, para um outro nível, ou o ser humano busca
definitivamente se requalificar diante da sua própria consciência, do seu próprio Deus interno, ou ele será convidado a sair para um planeta que está vibrando no mesmo nível de consciência das suas tendências. Não há castigo, e sim o tribunal da própria consciência. Quando estamos conscientes disso, podemos observar a vida de acordo com um novo prisma. E no momento que deliberadamente escolhemos transformar o nosso interior de forma real, eliminando os nossos vícios, a nossa impaciência, a nossa arrogância, a nossa prepotência, e dando lugar para os atributos positivos e as polaridades inerentes a estas condições, somente a ampliação por pensar de uma forma diferenciada, voltado para o amor incondicional, amplia o nosso estado interior e faz com que venhamos a permanecer numa condição mais elevada. Cada característica que possuímos está inerente a um elemento. Cada característica que nutrimos em nosso ser nos deixa em uma determinada frequência. E no momento que reajustamos esta frequência, sintonizamos nosso próprio interior com um nível maior. E cada vez mais que implementamos a autoanálise constante e observamos o que precisamos reajustar em nosso ser, a cada dia morremos para o antigo e após nascemos para um novo eu. Isso tudo vai nos aproximando num grau de consciência que podemos designar como a quinta dimensão, um nível de paz, de tranquilidade, de harmonia com a natureza, com o universo. Mas devemos compreender também que um estado de consciência de quinta dimensão opera em unidade. Então, quando temos um preconceito em relação a algo, fazemos distinções de cor, de nível social, ou separamos as pessoas simplesmente por suas tendências ou credo, religião, nós não operamos no nível de quinta dimensão. Nós ainda estamos arraigados no ego. E o ego, se nutrido negativamente, ele faz com que venhamos a permanecer nesta condição inferior como uma armadilha, achando que estamos crescendo ou nos desenvolvendo. Mas, na verdade, se não olhamos literalmente tudo aquilo que precisamos mudar em nosso interior, simplesmente nós vamos achando de uma forma ilusória que estamos progredindo. Mas, na verdade, nós temos muitas coisas a modificar em nosso ser. A primeira ilusão que a pessoa pode nutrir neste nível, na senda espiritual do desenvolvimento, é achar que não precisa modificar nada. Mas nós sempre temos algo a modificar, pois o universo é eterno e a evolução é constante. Até mesmo os espíritos que nós conhecemos como grandes consciências, grandes mestres da humanidade, continuam evoluindo e aprendendo com outros espíritos em outros níveis. Eles estão em iniciações cósmicas, estão desenvolvendo atributos para trabalharem com maior eficiência em diversos planetas, em galáxias. Em relação a estes níveis, a Terra é um jardim de infância. As pessoas ainda buscam seus próprios interesses acima do bem maior. Elas não compreenderam que o próximo são si mesmas. Todas as pessoas que são conscientes disso empenham um trabalho constante de reforma interior, experienciam um processo de mudança, se ancoram de acordo com as novas energias que estão atuando no planeta,
têm a possibilidade, como consequência, de transformarem as suas vidas. Mas observem que a transformação externa ela é somente um reflexo daquilo que você nutre interiormente. A felicidade que muitos desejam, as posses que muitos anseiam já não supre mais. Por quê? Porque nós estamos elevando as nossas frequências. Conforme as energias superiores adentram na Terra, e essas energias superiores cósmicas estão fazendo com que o nosso eu real desperte e olhe para nós, para o nosso eu inferior e nos diga: essas coisas já não suprem mais, porque a verdade está muito acima desta dimensão intermediária. As coisas não funcionam assim. Isto aqui é uma grande ilusão. O que você realmente anseia, o que você realmente deseja, está muito acima deste plano. E para que você alcance isso, você precisa remodelar a sua conduta de uma forma total para que você experiencie a verdadeira autorrealização. Esta realidade mais avançada, ela só pode ser alcançada quando definitivamente eliminamos as nossas tendências más e deixamos que essas energias superiores operem em nosso interior. Assim nós temos a condutividade ideal para que essas energias atuem. Quando negligenciamos o trabalho interior, simplesmente essas energias ficam rodeando a nossa volta. E elas não são absorvidas, elas não encontram espaço e recepção em nosso interior e por isso elas não conseguem atuar. Mas no momento em que o indivíduo reconhece a si mesmo, em uma planta, em uma árvore, no próximo ele desenvolve esta condição, aquelas energias vão encontrando a recepção, vai desenvolvendo o interior da pessoa e cada vez mais que ela se reajusta internamente, ela troca falhas, tendências, vícios. Essas energias encontram espaço e elas se encaixam na pessoa definitivamente e possibilitam um avanço a nível interior, onde elas encontram a cura de seus males, encontram a felicidade, a alegria, mas anteriormente a isso, deliberadamente, houve uma decisão de mudança, houve uma decisão de renovação, houve uma decisão de transformação real. Esta modificação real deve ser sustentada. O indivíduo ele não pode simplesmente se ocupar da sua transformação interior e, em um momento, deixar tudo para lá, porque está diante de uma prova, está diante de um teste. Ele deve se esforçar ainda mais em passar por esta prova, em passar por este teste, para que ele continue desenvolvendo a si mesmo a cada dia mais. Que a paz do nosso grande Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações, nos impelindo, nos dando força para que venhamos nos renovar, pois todos nós devemos nos aprimorar constantemente. Muita paz e muita luz.